Hoje é sexta-feira, eu tô saindo de viagem daqui a pouco e eu tenho aproximadamente 10 minutos para gravar esse vídeo. Então a proposta desse vídeo é eu te entregar o máximo de valor que eu posso em 10 minutos. Muito bem, aqui na minha tela vocês estão vendo um desenho que eu fiz hoje para os meus alunos e eu quero compartilhar isso com vocês também. Muito bem, eu desenhei esse mapa aqui como um trajeto de como ir do 0 até os 100 mil. Eu não vou conseguir abordar tudo. Se vocês quiserem dar um print e ler, sintam-se à vontade, mas tem coisa aí que vocês não vão conseguir entender sem a minha contextualização. Porém, eu quero explicar essas duas partes aqui para você. Eu praticamente fiz esse mapa baseado nos livros do Alex Hormozi. Alex Hormozi, para quem não conhece, vai lá pesquisar que o cara é muito bom. Ele tem 3 livros em que ele explica praticamente o que vender, para quem vender e como lucrar e escalar, que é praticamente o que todo negócio precisa. Então, peguei esses conceitos, juntei com o que eu já tenho da minha operação e eu fiz esse diagrama, esse mapa para vocês. Muito bem, começando pelo que vender. Bom, para você começar seu e-commerce, para começar a sua loja, a sua marca, você precisa saber o que vender. Não importa de onde que você tira a ideia do nicho, seja por experiência pessoal. Tinha um cara que eu conheci que tem, por exemplo, uma loja de bicicleta e ele queria levar essa experiência que ele tinha para dentro do e-commerce. Então ele sabia muito sobre loja de bicicleta, ele sabia sobre os clientes de bicicleta da loja que ele tinha, e ele queria trazer isso para dentro do dropshipping, para dentro do e-commerce. Então, ok, essa é uma forma super válida de você entrar no e-commerce e definir um nicho. Seja por plataformas de anúncio, então, por exemplo, você vê num PP Ads da vida, no Winning Hunter, AdSparrow. Você vê em várias plataformas algum produto que você se interessa e você quer entrar no nicho. Essa também é uma ótima maneira de entrar. Foi assim que, inclusive, eu fiz para construir a minha loja que eu tenho hoje. E também pode ser por ideias orgânicas. Eu tenho um aluno que pegou um voo, né? Ele foi encontrar a gente lá em Portugal e ele viu numa revista um catálogo, esse produto em questão sendo vendido, e ele decidiu fazer uma loja em torno desse produto porque ele achou a proposta muito legal. Então não importa de onde você pegue essa ideia, não importa de onde você tem ideia do nicho, mas o que importa são duas coisas: que o mercado seja não sazonal, é o que a gente chama de evergreen, o mercado que sempre vai vender, que não depende de sazonalidade. Então, por exemplo, lojas de Halloween, lojas de Natal, lojas de presente em geral, ou produtos que têm algum apelo só para o verão, produtos que têm apelo só para o inverno, acaba sendo um mercado sazonal. Então, o que a gente quer construir é uma loja, uma marca, num mercado que não seja sazonal, que seja evergreen. E mais importante de tudo, você tem que se posicionar como especialista. Bom, como você faz isso? Através do posicionamento. Aqui eu peguei, por exemplo, a True Classic. A True Classic, para quem não sabe, eu acho que é o maior e-commerce hoje no ramo de moda. E se você ver como eles começaram, você vai ver o seguinte diagrama. Você vai ver que dentro do nicho de moda, né, do big nicho de moda, eles subnicharam para roupas, mas para se tornar especialistas, para se posicionar como especialistas, eles limitaram a loja deles a camisetas básicas. Eles construíram o branding, construíram a ideia da marca, tudo em volta de camisetas básicas. E isso dá para eles o posicionamento de especialista em camisetas básicas. Então você pode sim fazer isso, independente do seu nicho. Se você vai especializar em, por exemplo, pulseiras e colares e anéis minimalistas, que nem a Vaser, ou em loafers de suede, né, que nem a Old Money, né, loafers Old Money, calçados Old Money ou roupas Old Money, que nem a própria loja Old Money, ou então a própria Gymshark se posicionar ali como camisetas para treino. Enfim, acha um nicho que você consiga se especializar. E essa especialização acontece justamente por você limitar o seu catálogo de produtos. Tudo começa com você limitando o seu catálogo de produtos. Então, por exemplo, se no seu catálogo tem produtos de beleza, tem produto de saúde, tem produto de moda, você muito provavelmente está fazendo uma loja genérica, porque tem tudo no seu catálogo de produtos. Se no seu catálogo de produtos tem camisetas, calças, jaquetas, calçados, acessórios em geral, você está fazendo uma loja de moda. Agora, se no seu catálogo só tem, por exemplo, camisetas básicas,
você está se posicionando como especialista em algo. Se no seu catálogo só tem, por exemplo, joias pretas minimalistas, você está se tornando especialista. Calçados de couro, você está se posicionando como especialista. Então, limite o seu catálogo. Todo o seu posicionamento vai começar através da limitação do seu catálogo. Maravilha! Agora você já tem. Faça exercício em casa, procura, pesquisa. Pode ser no Google Trends, pode ser em ferramenta de mineração, pode ser organicamente, que nem eu falei. Pesquisa, vê o que você tem afinidade e constrói esse posicionamento. Constrói na sua mente quais vão ser os produtos no seu catálogo e como que você vai nichar eles. Muito bem, agora a gente vai para uma parte um pouco mais complexa, que é para quem vender. Agora você já tem o que vender, agora você precisa do para quem vender. Maravilha, você tem o seu produto, você já tem o seu catálogo, agora você precisa responder essas 3 perguntas. Quais dores o seu produto resolve? Quem que normalmente tem essa dor? E quais formatos de conteúdo esse público que tem essa dor está acostumado a ver? Não consegue responder? Não tem certeza ainda? Maravilha, fica comigo que você vai ter a sua lição de casa já já. A grande palavra-chave para você entender quem é que vai comprar, quem são os clientes em potencial e para você conseguir vender e escalar é relevância. A grande palavra-chave hoje em dia para você fazer anúncios que convertem é relevância. E o que isso significa? Significa que aquele conteúdo precisa ser altamente conectável, se conectar altamente com o seu cliente, se conectar profundamente com o seu cliente. E você, para você ser relevante, você precisa de 2 elementos. 1, formato de conteúdo que seu público esteja acostumado a ver. E 2, uma narrativa que conecte profundamente com a sua audiência. Muito bem, como que você vai fazer cada um desses passos? Muito bem, vamos começar pelo formato. Para você conseguir ver os formatos que seu público está mais acostumado, 1, crie um Instagram para sua marca. Não importa se você está começando, se vai ser um Instagram definitivo ou não, só apenas crie um Instagram. Não vai ser para a sua marca ainda, é apenas para você ter acesso a Reels, aos criadores para você pesquisar. Assim que você tiver criado, procura por criadores do seu nicho e hashtags relacionadas ao nicho. Então, por exemplo, se você tem uma loja de skincare coreano, vou dar esse exemplo. Entra no Instagram e começa a procurar pela hashtag Korean Skincare, Acne Treatment, coisa assim, Oil Cleansing, alguma coisa assim. Vai pesquisando sobre hashtags e criadores que são influentes no seu nicho. E vai vendo esses conteúdos, vai vendo que tipo de conteúdo é esse, que formato que eles estão utilizando, que headlines, que músicas, qual que é o ângulo, é um ângulo de cima, tá gravando de baixo, mostrando a luz do teto, é esteticamente agradável ou é completamente casual? Tem algum cuidado a mais pela imagem, pela estética, o fundo tá desfocado ou não tá? Anota tudo isso. Quantos cortes a pessoa faz, qual que é o ritmo do vídeo. Anota tudo isso. É só música? Tem música que fala? Quem está falando? É a própria criadora ou tem uma narração em cima? Então vai anotando, vai percebendo tudo que você vai vendo nesses conteúdos relacionados do seu nicho. E vai interagindo com eles. Siga os criadores que você achar. Siga as hashtags que você achar. Interaja com esse conteúdo, porque com isso o Instagram vai virar uma máquina de conteúdo para o seu nicho. Simplesmente ele vai chegar num ponto, vai começar a recomendar muito conteúdo relevante para você. E toda a sua página do Reels vai ser praticamente repleta por esse conteúdo relevante. E é exatamente isso que você quer. A mineração se torna automático. Muito bem, ao você ter isso, tenta diferenciar, tenta identificar os formatos mais comuns. Eu coloquei alguns exemplos aqui embaixo para te ajudar a identificar. Por exemplo, UGC. UGC é User Generated Content. É aquele formato de criativo que o próprio cliente grava, ou então pelo menos um ator grava pela perspectiva do cliente. Tipo, olha essa garrafa aqui, que legal. Ó, ela tem isolamento térmico, ela tem capacidade para tanto, é muito bom para você fazer caminhadas, acampar, enfim. Esse tipo de criativo.
Temos Founder Ads, como eu, como fundador, venho e falo, olha, eu fundei a marca, eu criei esse produto aqui por causa disso, disso, disso. Eu criei para ser o melhor nisso, para fazer isso, aquilo, porque isso traz uma autenticidade para sua marca. Temos VoiceOver, que é praticamente o vídeo passando e uma narração, independente seja AI ou não. Temos B-roll, que são várias cenas cinematográficas passando, uma do lado da outra, ali, normalmente com uma música de fundo. E UGC com inteligência artificial, que vai praticamente te dar um pouco mais de versatilidade, porque você consegue fazer com um monte de ferramentas, mas em contrapartida não fica tão natural. E imagens temos antes e depois, né, o before and after. Temos Us versus Them, onde você coloca a sua marca contra uma outra marca que seja tanto conhecida no mercado, ou então pode ser apenas um inimigo em comum, e você pode destacar os benefícios da sua marca. Feature Callout, que é praticamente você coloca a foto do seu produto e coloca aquelas setinhas ali apontando os diferentes benefícios que o seu produto traz. E com isso você consegue achar os formatos, identificar os formatos. Anota, salva e reveja. E veja em muito volume, para você se acostumar a ver esse tipo de conteúdo e ficar mais sensível aos detalhes e às nuances desse conteúdo, que vai ser muito importante para você fazer um criativo que vai converter. E agora que a gente tem o formato, a gente precisa da narrativa. A narrativa, você precisa se aprofundar um pouco mais. Por quê? Porque você precisa entender quem que é o seu cliente a fundo. Então, nesses vídeos que você viu lá atrás no formato, para você fazer pesquisa de formato, começa a ver quem que tá aparecendo nesses vídeos. É o que? A mulher 35+, é loira, morena. Tenta identificar o máximo de padrões possíveis. No caso de skincare, eu fiz a pesquisa para dar aula e eu vi que era 35+, mulheres, e tinha mais ou menos esse demográfico. Mas assim, tenta realmente entender o estilo de vida da pessoa, tenta entender se você encontra certos padrões, se são mulheres com poder de aquisitivo maior, ou mulheres que gostam, por exemplo, de viajar, mulheres ali que são casadas ou não. Tenta entender quem que é exatamente o seu público. E você pode também buscar sobre o seu tópico no GigaBrain. Esse site aqui eu já falei em algum vídeo do YouTube passado, mas eu vou mostrar de novo. Por exemplo, aqui dentro do GigaBrain, que é praticamente um fórum, ele é um AI que procura dentro do Reddit, que é um fórum onde as pessoas podem pesquisar anonimamente sobre qualquer tipo de assunto. Aqui você pode entrar e pesquisar sobre qualquer tópico que seja relacionado ao seu nicho. Então, por exemplo, eu coloquei aqui skincare coreano. Muito bem, aqui você vai ter várias pessoas, vários tópicos que são relacionados ao seu nicho. Então aqui você vai encontrar todo tipo de problema possível que a pessoa tenha, que levou ela a procurar skincare coreano. Pessoas que, por exemplo, têm problema com acne, ou pessoas que têm a pele oleosa, pessoas que estão começando a ter rugas. Então você consegue ver a fundo quem que é o consumidor em potencial que pode comprar o seu produto. E você pode também ver soluções frustradas, tentativas, né, que a pessoa utilizou ali, outros produtos que a pessoa utilizou para solucionar esse problema, os problemas e inseguranças que essa pessoa tem. Então você consegue ter um overview muito grande de quem que é o seu cliente. Então eu recomendo altamente você entrar aqui no GigaBrain, pesquisa muito bem o seu nicho, anota, lê tudo, anota quais são os tópicos que mais te dão valor, anota tudo, porque depois você pode colocar numa IA, por exemplo, no ChatGPT da vida, e você pode alimentar ele com um contexto específico dos seus clientes, ou dos potenciais clientes, pelo menos. Você consegue alimentar ele com esse contexto específico e você vai gerar resultados para os prompts que você for dar para ele, seja para gerar ideias de criativo, ou pode ser mesmo script para você fazer esses criativos de forma mais eficiente. Então, voltando aqui para o nosso board, depois que você anotou os testemunhos mais relevantes e você entendeu profundamente a dor do cliente, realmente faça essa pesquisa. Invista tempo fazendo essa pesquisa. Depois, se fizer isso, você pode mesclar o formato que você encontrou, os formatos mais comuns que você encontrou aqui, com a narrativa que você também encontrou.
E quando você mescla os dois, você pega o formato que é relevante para a audiência e mescla isso, coloca uma narrativa de você oferecendo o seu produto e entendendo a dor, fazendo que o cliente pense que, tipo, não tem como essa pessoa que criou esse vídeo não ser um de nós. Não, porque ele me entende tão bem, que está comunicando tão bem comigo, que não é possível que essa loja aqui realmente não entenda do que eu estou passando. A percepção que o cliente tem é que você é muito mais provável de resolver o problema para ela, porque da forma que você se comunicou. Você se comunicou tão bem que o cliente simplesmente entende que você pode trazer aquela solução. Muito bem, agora que você já tem isso, vamos voltar lá para cima e aí você me fala quais dores seu produto resolve. Se for skincare coreano que a gente viu, é o que? Acne, pele oleosa, rugas. Quem que normalmente tem essa dor? Mulheres 35 anos mais, pessoas casadas. Então, por que é relevante você entender se é casado ou não, por exemplo? Porque às vezes você pode fazer um criativo. Você pode apelar, ai, meu marido tem muito mais, sei lá, muito mais desejo em mim depois que eu usei isso aqui. Sabe, você pode usar esses ângulos. Quanto mais você entende quem que é a sua persona e quanto mais profundamente você entende, mais fácil fica de você fazer criativos que convertem, criativos que se conectam com elas. E de novo, você se torna relevante. Essa é a palavra, guardem na sua cabeça, relevância é a palavra. E quais formatos de conteúdo esse público está acostumado a ver? Você já respondeu essas 3 perguntas, você tem na mão agora o que vender, como você começa a sua loja e como vender para que você faça conteúdos relevantes e aumente a sua chance em muitas e muitas vezes de você vender efetivamente. Se você seguir isso, arrisca, eu te garanto que você vai ter resultados muito melhores do que se você ficar apostando em um monte de produto vencedor e ficar fazendo uma esteira de produto alucinadamente, para você chegar ali e colocar um pouquinho de dinheiro em cada e ver se um te deixa milionário. Não faz isso. Segue o que eu tô falando, invista seu tempo, invista dinheiro em construir algo realmente sólido. Se eu conseguir te entregar valor nesse vídeo, se você gostou desse conteúdo que eu fiz aqui, cuspindo valor em 20 minutos, você pode ter uma mentoria comigo. Eu vou abrir uma mentoria no começo do mês que vem, começo de setembro de 2025. Então, se você tiver interesse, se cadastra aqui no formulário aqui embaixo, que eu tenho certeza que você vai tirar muito conteúdo de valor. Lá eu vou fazer um negócio bem legal para vocês. Beleza? Um abraço, até a próxima, fica com Deus, até o próximo vídeo.